Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 10 do livro de 2 Reis, do verso 18 ao 28. O tema, eliminação da idolatria. O texto bíblico nos diz assim: Jeú reuniu todo o povo e declarou: Acabe não cultuou o deus Baal o bastante, eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou: convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais: traga os mantos para todos os ministros de Baal, e ele os trouxe. Depois, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal: olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência: se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais: entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles os mataram a fio de espada, jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Meus amados, depois de eliminar os remanescentes da família de Acabe em Samaria, Jeú traçou um plano para acabar com o culto a Baal em todo o reino. Com o falso pretexto de adorar mais a Baal do que a Acabe, conseguiu enganar a todos e convocou todos os profetas, ministros e sacerdotes de Baal que restavam em Israel, pois o número deles tinha sido muito reduzido pelas influentes ministrações de Elias e Eliseu e pela interrupção do culto pelo falecido rei Jorão. Para competir com o templo de Deus que Salomão edificara em Jerusalém, o rei Acabe havia construído um templo a Baal em Samaria, 1 Reis 16:32. Foi nesse local, acompanhado de Jonadab, que Jeú reuniu todos os devotos de Baal. Antes de iniciar a cerimônia, certificou-se de que ali não estava presente nenhum servo do Senhor, e após o término, ordenou que todos fossem executados, mandou queimar a coluna, tida por eles como sagrada, e ordenou a demolição de todo o templo de Baal. Por meio dessa armadilha habilmente planejada, Jeú creu que tinha acabado com a religião de Baal em Israel, mas infelizmente, como veremos mais adiante, ela já estava enraizada no meio do povo, mais do que Jeú imaginava. Mesmo assim, durante seu reinado, ele eliminou a adoração a Baal. Israel, o povo de Deus, sabia muito bem que o Senhor nunca admitiu a possibilidade de compartilhar a sua glória com alguém ou algo, não importa se fosse real ou imaginário, material ou não. Isso fica muito claro no livro de Isaías, no capítulo 42, no verso 8, que diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O Senhor não aceita a idolatria porque sabe que através dela o adversário tenta roubar o seu lugar na vida do homem. Ela tenta transmitir uma falsa sensação de poder e segurança que só Deus pode dar, ninguém mais. Ao mesmo tempo, ela sorrateiramente desvia de forma perigosa a comunhão do homem com o Criador. A idolatria vai muito além do que cultuar a outros deuses. Como Israel fazia, é qualquer coisa que se torne prioritária e mais importante do que Deus, como por exemplo, o poder, o dinheiro, estilos de vida, emprego, carros, filosofias humanas e outras coisas. Colossenses 3:5 nos diz assim:
Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.